Faxineira escutou a confissão chocante da noiva antes do casamento. A vingança é brutal. A atmosfera naquela casa era tensa, como se os próprios móveis estivessem segurando a respiração. A faxineira, Maria, fez seu trabalho normalmente, mas seus ouvidos estavam alerta. Ela sempre desconfiou que algo mais profundo se escondia nas sombras daquela mansão de vidro reluzente. E naquele dia fatídico, enquanto passava o pano na mesa da sala de estar, ouviu um sussurro. Era a noiva, Ana, conversando com alguém pelo celular. As palavras que saíam de seus lábios pareciam cortar o ar. Ele não pode saber. Eu não posso deixar que descubra. Maria parou, o pano na mão tremendo. O coração batia forte, e um nó se formou em sua garganta. Aquela voz doce, quase angelical, escondia um veneno mortal. O que poderia ser tão horrível a ponto de uma noiva ter segredos tão sombrios antes de um dia que deveria ser um dos mais felizes de sua vida? O tempo passou devagar, e cada segundo parecia uma eternidade. A casa, que antes era um refúgio de sonhos, agora era um labirinto de mistérios. E como se o destino quisesse brincadeira, um barulho ensurdecedor ecoou vindo do andar de cima. Maria subiu as escadas, seus passos leves como plumas, mas seu coração pesava como chumbo. Uma porta estava entreaberta, e ao olhar para dentro do quarto, ela viu um vestido de noiva, um lívido de seda, manchado de vermelho. O que era aquilo? Uma sombra cruzou a luz. Por um momento, Maria pensou ver o reflexo de um rosto, uma mistura de medo e desespero. A mente de Maria fervilhava. Aquelas paredes carregavam segredos que poderiam mudar o destino de todos. Por que um vestido de noiva estava sujo naquele estado? Seu instinto de limpeza foi rapidamente substituído pela urgência de entender a verdade. O que a noiva estava planejando exatamente? Havia algo mais ali, algo que podia acabar em desastre. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Então, dá uma olhada no botão vermelho aqui embaixo para ver se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você tá aí, não esquece de dar aquele like sério, isso me ajuda muito. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. E Maria, totalmente mergulhada nesse enigma aterrador, sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O que mais seria escondido naquela casa? A noiva poderia estar em perigo. E se as coisas fossem além de um simples relacionamento desfeito? Qual seria a reação dela se tudo aquilo viesse à tona? Com a mente bagunçada de perguntas, Maria decidiu que precisava descobrir a verdade, e logo. O que mais poderia estar prestes a acontecer? Os pulsos de Maria ainda vibravam com a adrenalina quando ela decidiu avançar e investigar mais a fundo. O olhar fixo no vestido de noiva manchado parecia hipnotizá-la. Era como se aquele tecido, normalmente tão puro e brilhante, estivesse lhe gritando segredos que precisavam ser desvelados. Maria respirou fundo, ignorando o medo nas profundezas de seu ser, e adentrou o quarto. A luz do sol entrava pelo vidro, desenhando sombras distorcidas no chão. O vestido, encharcado com manchas de um vermelho profundo, capturava a atenção dela com uma força assustadora. O tapete macio ao toque contrastava com a tensão no ar, e Maria sentiu como se o ambiente estivesse prestes a quebrar, a qualquer momento. Cada passo era uma luta interna, a curiosidade pulsante contra o instinto de se afastar. No canto do quarto, o espelho refletia seu semblante angustiado, e foi aí que ela notou algo a mais. Havia um celular abandonado sobre a penteadeira, a tela brilhando como um farol em meio à escuridão. Sem pensar duas vezes, Maria se aproximou. O que essa armação poderia revelar? Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém a estava observando, e pegou o dispositivo. Quando desbloqueou a tela, um frio percorreu sua espinha. Mensagens não lidas estavam abertas, revelando diálogos que a faziam sentir como se estivesse invadindo a vida de outra pessoa. Você não pode fugir das consequências, Ana, e eu sei o que você fez. O sangue de Maria gelou.
O que poderia ter levado a noiva a essa situação? Havia um toque de ameaça nas palavras que ela não conseguia ignorar. Logo, um novo som interrompeu o silêncio. Passos. O pânico subiu a cabeça. Com um movimento rápido, Maria jogou o celular de volta na penteadeira e se escondeu atrás da porta. A maçaneta virou lentamente, e Ana, a noiva, entrou, seus olhos parecendo vagar pelo quarto sem foco. Algo estava muito errado. A tensão em seu rosto era palpável, e o olhar que ela lançou para o vestido deixou Maria inquieta. Ai, não! O que eu vou fazer? Murmurou Ana, enquanto suas mãos tremiam levemente. O coração de Maria pulsava na garganta. O que estava acontecendo? Como alguém tão perfeito poderia estar tão angustiada? A noiva se aproximou do vestido, seus dedos tocando o tecido ensanguentado. Um suspiro pesado escapa de seus lábios, e foi então que Maria viu. Nos pulsos da noiva, marcas vermelhas estavam visíveis, como se alguém a tivesse agarrado com força. A imagem a golpeou como um soco. O que mais essa mulher não estava revelando? O que havia por trás do perfeito sorriso que ela usava no dia do casamento? Maria, ainda presa na escuridão do quarto, começou a se perguntar se deveria se expor. E se ela fizesse isso? O que aconteceria com Ana? E com o casamento? E se, ao mesmo tempo, ela estivesse prestes a ser um alvo em um jogo muito maior? Enquanto essas perguntas assombravam sua mente, um novo som se fez ouvir: o celular de Ana vibrando na penteadeira. Um nome apareceu na tela, pulsando como um alerta. Lucas. O olhar de Ana se encheu de desespero, e Maria franziu a testa. O que Lucas tinha a ver com tudo isso? Maria sabia que necessário agir rápido. O que Ana realmente escondia, a tensão do que estava por vir pulsava no ar, como se a casa estivesse prestes a explodir com segredos que estavam prestes a ser revelados. O que aconteceria quando todos os fragmentos se unissem? O som de uma sirene ao longe destacou a urgência da situação enquanto Maria se preparava para encarar o que nem mesmo ela estava certa de que queria descobrir. A respiração de Maria estava entrecortada, e o pânico parecia comprimir seu peito. Ana, agora agachada, olhava fixa para o celular, como se aquele pequeno aparelho tivesse a capacidade de salvar sua alma de um destino cruel. Era visível que a noiva estava lutando contra suas emoções. Os olhos dela, antes radiantes, agora eram um mar de tormento. Lucas, repetiu Ana em um sussurro quase inaudível, seu rosto pálido tomando um tom ainda mais sombrio. O que eu vou dizer a ele? Maria sentiu que cada palavra, mesmo que sussurrada, soava como um grito em sua mente. O que estaria por trás do nome? Que ligação o tal Lucas tinha com o vestido ensanguentado, com as marcas nos pulsos de Ana? A curiosidade a impulsionava, mas o medo a paralisava. Sudene, Ana pegou o celular e começou a digitar freneticamente. Os dedos da noiva dançavam sobre a tela como um eco de sua ansiedade. O que ela estava prestes a escrever? As mensagens cortantes que Maria já tinha lido reverberavam em sua mente. Eu sei o que você fez. O que ela tinha feito? O que estava tão sério a ponto de reduzirem uma noiva a esse estado? Nos instantes que se seguiram, uma nova vibração quebrou o silêncio ensurdecedor, uma chamada entrante. O olhar de Ana cristalizou-se, e após um instante de hesitação, ela atendeu. Lucas! Oh, meu Deus, você não pode estar aqui agora! Maria viu um novo brilho nos olhos de Ana. Era a mistura de desespero e raiva. A mulher começou a se levantar, com o celular colado ao ouvido. Ela caminhou até a janela, e Maria percebeu que a luz da tarde iluminava seu rosto, destacando as sombras de suas preocupações. O que estava se passando naquele diálogo? Você não entende, eu não sei como, deixe-me em paz. A voz de Ana ecoou pelo quarto, enquanto ela olhava para fora, como se esperasse algo ou alguém. O que ela temia? Maria não podia ficar ali esperando. Uma força inexplicável a puxava, e, lentamente, ela se moveu para a porta. Apenas um olhar, mais um fragmento da verdade. Ao se aproximar, pôde ouvir algumas palavras de Ana e a tensão aumentou. Não me força a fazer nada estúpido. Preciso de tempo. A expressão da noiva ganhou um novo aspecto,
como se ela tivesse se comprometido com algo sombrio. Uma parte de Maria queria se revelar, sair de seu esconderijo e confrontar Ana, mas o instinto a detinha. A situação estava dialogando com algo obscuro que lhe dizia para ter cautela. Nesse momento, o som de um carro acelerando chegou até Maria. O barulho das rodas se arrastando na calçada enviou uma onda de alerta por seu corpo. A janela estava aberta, e Ana logo virou o rosto, a expressão de susto se transformando em determinação. Volte! Estou jurando que, se você não se afastar, sua voz falhou, e Maria sentiu seu coração disparar. Ana parecia prestes a quebrar, e a urgência da situação se alinhava em um ponto de ruptura. Maria queria entender. Ela precisava saber o que mais estava em jogo. Justo quando se preparava para sair da sombra, um toque na porta a fez hesitar. A maçaneta girou, e a porta se abria lentamente. Paralisada, Maria observou uma figura entrar no ambiente. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o rosto. A sala se tornou um campo de batalha de emoções. Olha quem decidiu aparecer, disse uma voz familiar, mas carregada com uma frieza inesperada. Maria tinha menos de uma fração de segundo para decidir, ficar e entender o que estava acontecendo ou sair correndo antes que os segredos mais sombrios fossem revelados. E se tudo o que ela acreditava ser real estivesse prestes a desmoronar, o peso da escolha estava sobre seus ombros enquanto o novo visitante cruzava a porta, trazendo a possibilidade de uma verdade brutal que poderia mudar tudo. O que ela faria agora? E quem realmente estava em perigo? Maria mal teve tempo para avaliar a situação. A figura à sua frente não era só um conhecido, era Rafael, o ex-namorado de Ana, cuja aparição era um tsunami de emoções. O sorriso que geralmente adornava seu rosto estava ausente, dando lugar a uma expressão de desprezo e mágoa. Ele parecia ter voltado do passado e trazido consigo uma tempestade de segredos não ditos. Você não deveria estar aqui, Rafael, Ana pronunciou, a voz trêmula, mas com uma firmeza que desmentia suas fraquezas internas. Maria percebeu que a tensão entre os dois era palpável, quase como um fio prestes a se romper a qualquer instante. O coração de Maria pulsava de forma frenética, enquanto o medo e a curiosidade colidiam dentro dela. Rafael estreitou os olhos para Ana, barreira de emoções parecendo desmoronar a cada segundo. E você acha que eu ia ficar longe? Depois do que você me fez? Você me traiu e ainda tem coragem de me mandar embora? Cada palavra era um golpe, cravando-se em Maria como facas afiadas. O ambiente pulsava com a dor não resolvida entre aqueles dois. Ana engoliu em seco, a máscara de confiança começava a rachar. Eu precisava de tempo, não era assim que eu queria que as coisas acabassem. Com um movimento brusco, Rafael avançou, aproximando-se de Ana com uma intensidade que fez Maria prender a respiração. Tempo? Você acha que tempo anula a traição? Eu sei tudo, Ana. Eu sei o que você fez com Lucas. A última palavra ecoou no ar, uma acusação que fez Maria tremer. Lucas, novamente, como uma sombra que pairava sobre o presente, trazendo um rastro de revelações sombrias. Você não sabe nada! Ana gritou, a fúria emocionada agora clara em seu tom. Ela parecia estar à beira de um colapso. Eu fiz o que pude para consertar os meus erros. E agora você vem aqui para destruir tudo novamente? Maria sentiu seu estômago revirar. O que teria acontecido entre Ana e Lucas? Como Rafael sabia desse Lucas e por que ele tinha tanta certeza da traição? Era um jogo de palavras cortadas, e cada um se armava com segredos que poderiam desmoronar a própria vida. Rafael não se deixou abalar. Estou aqui porque não posso mais deixar você escapar impune. Eu não só quero saber a verdade, eu preciso fazer justiça. O olhar dele era uma tempestade em si mesmo, uma mistura de raiva e determinação. Ana, agora com lágrimas nos olhos, balança a cabeça. Justiça? Do que adianta isso? Você vai acabar se machucando mais. A tensão crescia, e o clima se tornava elétrico. Maria se sentiu cada vez mais uma observadora invisível, presa entre duas almas descaradas, lutando por um pedaço de seu passado que a afetava diretamente. A urgência e o desejo de entender a verdade a empurravam para o centro da sala. O choque a corroía por dentro. Mas antes que pudesse criar coragem, a porta se fechou abruptamente, um golpe que ressoou como um sino de alerta.
Maria olhou para o lado e viu que a barreira havia sido destruída. Uma nova figura estava agora se aproximando. O coração dela disparou novamente. Parece que a reunião de velhos amigos está bem animada, a nova voz disse, um tom de deboche tão ácido que Maria quase não reconheceu. Era Juliana, a melhor amiga de Ana, e sua presença fez o ambiente congelar em um silêncio súbito. O que você está fazendo aqui, Juliana? Ana respondeu, a voz falhando novamente. Maria entendeu que Juliana tinha muito mais conhecimento do que parecia. Veio para garantir que todas as verdades sejam expostas e que, se houver vingança, ela seja forte o suficiente para abalar os alicerces do que você construiu, Juliana disse, com um olhar desafiador. Aquilo era demais. Maria percebeu que cada uma daquelas pessoas tinha sua própria versão da verdade, de alguma forma, ela estava no centro de tudo isso. Com um nó na garganta e um frio na espinha, ela se preparou para agir. O que mais ela descobriria sobre Lucas, Ana e Rafael? O que havia de tão obscuro na vida deles que fazia até Juliana se envolver? E acima de tudo, quem sairia de lá ileso quando tudo fosse revelado? A história não havia acabado, e Maria sentiu que a verdade estava prestes a vir à tona de forma explosiva. Maria sentiu a pressão no ar aumentar quando Juliana lhe lançou um olhar penetrante, como se pudesse ver direto em sua alma. E você, Maria? O que está fazendo aqui? Pensou que poderia ficar de fora dessa bagunça? O deboche na voz dela fazia Maria questionar se deveria se calar ou intervir. Juliana sempre teve um jeito de intimidar, e agora parecia estar no controle da situação. A tensão era intensa, como um fio prestes a se romper. Rafael, ainda com a raiva pulsando em seus olhos, não a deixava escapar. Juliana, você não tem ideia do que está acontecendo. Não estamos aqui para brincadeiras. Ah, mas eu certamente tenho. Esse último ato de desespero da Ana está prestes a desmoronar, e eu só quero estar presente para a revelação, Juliana respondeu, indo mais fundo na ferida aberta entre Ana e Rafael. Maria se sentiu sufocada entre aqueles sentimentos à flor da pele. Um desejo ardente de correr, mas um instinto ainda mais forte de descobrir os segredos ocultos a detinha. A troca de olhares entre Ana e Rafael parecia um épico confronto, ambos pareciam estar prestes a explodir. É fácil ser venenosa quando você se acha a dona da verdade, não é, Juliana? Ana rebateu, com um misto de indignação e dor. Você não sabe as consequências do que está dizendo. Consequências? É isso que você tem medo? Que as consequências finalmente cheguem para você. Juliana atacou, como se estivesse alimentando uma fogueira crepitante com mais lenha. Maria decidiu que já tinha ouvido o suficiente. E, com o coração pulsando descontroladamente, tomou coragem. Para! Estão todos aqui por um motivo e precisam se ouvir, disse ela, a voz quase embargada. Os olhares convergiram para ela como uma tempestade que finalmente encontra a terra. E quem é você para interferir, Maria? A Chica da limpeza? Juliana provocou, seus olhos brilhando com sarcasmo. Eu não sou mais a Chica da limpeza. Estou enredada em tudo isso e quero entender o que aconteceu. Aquelas palavras saíram mais como um desabafo do que um clamor por respeito, mas a sinceridade a deixou levemente aliviada. Ana as fixou, e um momento estranho de conexão nasceu entre as duas. Maria, você não precisa passar por isso. Isso é algo que eu tenho que resolver com Rafael e Juliana. Era uma súplica, mas Maria podia ver que Ana também estava confusa, perdida em um labirinto de oscilações emocionais. Rafael, no entanto, não estava disposto a desistir. E se você me contar a verdade, Ana? Se você me disser o que realmente aconteceu com o Lucas, talvez a justiça que eu tanto busco não precise ser tão cruel. Sua voz estava carregada de um desejo desesperado por clareza, e naquele momento, Maria percebeu que o peso da dor poderia finalmente ser trocado pela verdade. Mas antes que Ana pudesse abrir a boca, a sala ficou insuportavelmente silenciosa. Um estrondo na porta de entrada fez todos pularem. A batida forte reverberou nas paredes, como uma presença que não era bem-vinda. Alguém está escondendo algo aqui, e não serei eu a ficar calada, uma nova voz cortou o ar. Era Lucas, com o olhar fixo em Ana.
O barulho e a intensidade da sua entrada quebraram o clima carregado, e as emoções já tensas entre os quatro se tornaram um inferno prestes a explodir. Maria sentiu seu coração apertar. O que Lucas teria a dizer? O que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? Eles estavam à beira de uma confissão que poderia devastar vidas ou, quem sabe, oferecer uma chance de redenção. E com a atmosfera elétrica, ela se perguntou, tudo o que eles temiam sendo revelado poderia também abrir caminho para um novo começo? A tensão na sala aumentou ainda mais com a presença de Lucas. O olhar dele era cortante como uma lâmina, e a expressão em seu rosto deixava claro que ele não estava ali apenas para fazer perguntas. Havia uma determinação fria em seus olhos que assustava Maria. Lucas, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, a voz falhando. Maria sentiu um nó na garganta ao perceber o medo que escapava das palavras de sua amiga. A situação tomara um rumo inesperado, e nada mais parecia seguro. Eu sei o que aconteceu naquela noite, e vocês também sabem. Lucas exclamou, a voz elevada. Ele olhou para cada um dos presentes, como se estivesse lembrando de detalhes profundos, feridas que ainda não haviam cicatrizado. É hora de acabar com essas mentiras. Juliana esboçou um sorriso satírico. Oh, será que o valentão do Lucas está aqui para fazer um discurso dramático? A tristeza de Ana não precisa de um teatro inventado. O deboche escorria em sua voz, mas havia algo mais naquele jogo. Era uma pressão oculta, um receio que se misturava à confiança. Eu não estou aqui para brincadeiras, Juliana. Estou aqui para expor a verdade. Lucas respondia com um fervor que deixava todos em alerta. O clima na sala parecia prestes a explodir de novo, e Maria tinha certeza de que nenhum deles estava preparado para o que estava por vir. Então, conta logo, Lucas. Você sempre quis fazer esse espetáculo, não é mesmo? Rafael disparou, os olhos relampejando com um misto de raiva e curiosidade. O ambiente era elétrico, com cada um nervosamente aguardando pela revelação que poderia mudar tudo. Naquela noite, eu vi tudo. Eu vi Ana e Lucas juntos. Lucas começou, a voz pesada com a verdade que carregava. As palavras balançaram a sala, um tambor que soava baixo, mas que rapidamente aumentava em intensidade. Vocês acham mesmo que eu era cego? Eu sei que havia algo mais entre vocês. Ana, pálida como um papel, olhou para Lucas, olhos arregalados. O que você acha que viu, Lucas? Não é o que você pensa. Oh, então você está aqui para me convencer de que sou o idiota da história? Fui eu quem saí à procura de respostas. Enquanto você e Rafael se perdiam nessa teia de mentiras, eu estava buscando a verdade. Ele olhou para Rafael, desafiando, prepare-se, porque as coisas que você sempre quis ignorar vão vir à tona. E se você estiver errado? Rafael retrucou, tentando recuperar o controle da conversa. Mas seu tom já não tinha a força que tinha antes. A catarse de Lucas parecia ter aberto uma fissura em sua confiança. Ana respirou fundo, lutando contra as emoções que já não podia controlar. Lucas, basta. Essa não é a hora nem o lugar. Podemos conversar sobre isso em outro momento, em um lugar mais tranquilo. Tranquilo? Depois de tudo o que aconteceu, você realmente acha que eu deixaria isso passar em branco? Sei que você não é a vítima que pensa ser. A verdade de Lucas começou a tomar forma, como um vapor tóxico flutuando no ar. A sala sentia-se cada vez mais sufocante, e Maria já não podia ignorar a sensação de que estavam todos à beira de um colapso. Mas antes que alguém pudesse se manifestar, um telefone vibrou estridentemente sobre a mesa, cortando a tensão como uma faca. Os olhares se dirigiram para o aparelho, e uma sensação de expectativa pairou na sala. Quem estava chamando? Maria sentiu um frio na espinha. O que aconteceria se a pessoa na ponta da linha trouxesse algo mais explosivo? O que mais poderia ser revelado naquela explosão de emoções contidas? A verdade estava prestes a vir à tona, e ela esperava que ninguém estivesse pronto para as consequências. O telefone continuou vibrando na mesa, cada ação como um eco distorcido nas paredes da sala. Maria viu a expressão de todos se transformarem instantaneamente de ressentimento para uma ansiedade palpável.
O toque insistente pareceu trazer à tona medos e segredos que todos desejavam manter enterrados. Lucas moveu-se com um impulso súbito, quase rachando a tensão no ar, e atendeu ao telefone. Ele não conseguia esconder a apreensão no rosto. A voz do outro lado soou uma fração distante, mas suficientemente clara para que fosse possível perceber a gravidade da conversa. Alô? Quem fala? Houve uma pausa. O olhar de Lucas ficou mais duro, como se as revelações armazenadas na linha estivessem aprisionadas pelas palavras que ecoavam no ambiente. O que seria tão importante para fazer Lucas se calar? Maria, com o coração disparado, aproximou-se dele, tentando espiar o visor do telefone. Quando? Lucas perguntou, a voz com um tom repentinamente grave. Ele olhou rapidamente para Ana, como se pudesse ver os pensamentos dela passando em câmera lenta. Você tem certeza? O ar na sala estava tão carregado que Maria podia quase sentir a eletricidade dançando entre os presentes. Juliana romper o silêncio com um sorriso provocador, como se pudesse ver o filme de terror se desenrolando. Parece que você achou um amigo, Lucas. O que foi? Uma nova carta na mesa? Vamos lá, revela. Rafael, inquieto, se levantou. Desculpe, mas que conversa é essa? Não está claro o que está acontecendo aqui? Diz logo, Lucas. O que está acontecendo? Maria não suportava mais a incerteza. Quando olhou nos olhos de Lucas, percebeu que havia algo mais profundo naquele chamado, um mistério com o efeito de uma bomba prestes a explodir. Eu preciso ir, Lucas disse vulneravelmente, quase hesitante, antes de desligar o telefone. Para qualquer um, essa informação poderia ser um fardo, mas não para Lucas. Ele havia passado anos buscando uma resposta, só não sabia que o segredo que procurava envolvia algo que nem ele poderia imaginar. Você não pode sair assim, Lucas. Precisamos falar sobre o que você sabe. Ana se adiantou, envolvendo a mandíbula enquanto os olhos se moviam entre os que restavam na sala. Havia um desespero genuíno na voz dela, uma entrega que contrastava com a dureza do momento. Eu não sei se posso, Ana, Lucas respondeu, o rosto tenso. Ele olhou para a porta, e Maria percebeu que ele estava congelado em um dilema interno. Lucas, tem algo mais, não tem? Algo que você ainda não contou. Maria não conseguia esconder a inquietação. Ele parecia tão atormentado que quase poderia jurar que a verdade o estava consumindo. Juliana, aproveitando o silêncio, aproximou-se e provocou. E se ele estiver correndo para se livrar de um tormento? Ou se isso tiver a ver com a noiva antes do casamento? Todos nós sabemos que você esteve por perto, Lucas. Basta, Juliana! Ana gritou, a voz ecoando nas paredes como um grito desesperado de alguém que se sentia à deriva. Mas a atitude de Juliana apenas instigava mais o clima. Era um espetáculo sombrio, cada um parecendo aguardar o próximo movimento na partida de xadrez cheio de mentiras e segredos escabrosos. Enquanto isso, a expressão de Lucas começou a mudar novamente, e ele hesitava em responder. É mais do que isso. Eu só não pensei que chegaria a esse ponto. Foi nesse instante que um pensamento perturbador se instalou na mente de Maria. E se a verdade que iria ser revelada não fosse apenas sobre eles? E se envolvesse mais pessoas, algo que poderia arruinar vidas inteiras? O futuro, antes tão certo, agora estava à beira do precipício. Lucas, o que está acontecendo? Maria perguntou em um sussurro, quase sem acreditar nas palavras que saíram de sua boca. O olhar dele, que antes era cortante, agora era confuso e perdido. Antes que pudesse responder, o telefone vibrou novamente, e uma nova mensagem surgiu na tela. O conteúdo da mensagem poderia ser a peça final nesse quebra-cabeça explosivo. Lucas olhou para a tela e, em um instante, o horror tomou conta de seus olhos. É dela, ele murmurou, a verdade rompendo como uma tempestade silenciosa. Maria sentiu um calafrio atravessar sua coluna. O que a noiva, aquele símbolo de esperança e felicidade, realmente havia a dizer? O que estava prestes a ser desencadeado na vida deles, enquanto a sala se tornava um vulcão prestes a entrar em erupção, o olhar de Lucas se cruzou com o de Maria. Naquele instante, eles sabiam que nada seria como antes. O ambiente,
já pesado como chumbo, tornou-se insuportável após as palavras de Lucas. O sussurrar da mensagem ecoava tanto na mente de Maria que parecia envolver todos na sala. Ela observou Lucas hesitar, sua mão trêmula segurando o telefone. Você vai ler ou não? Desafiou Juliana, com um sorriso travesso que beirava a loucura. Não. Não é o momento. Lucas disse, mas sua voz falhou, como se uma força invisível o empurrasse a ceder. Ana quase implorou ao vê-lo parado, os olhos dela ardendo de expectativa. Por favor, Lucas, insistiu ela, a voz quase quebrando. Precisamos saber. O sentimento de urgência tomou conta do espaço, e a tensão era como um fio prestes a se romper. As palavras que poderiam sair da boca de Lucas eram balas preparadas para seu próprio coração. Ele respirou fundo, se preparando para exalar o que estava guardado. Maria notou que esse clímax de tensão não afetava apenas a todos na sala, afetava Lucas em um nível ainda mais profundo. O semblante do rapaz, antes tão firme, agora incomodava-a. Era como se uma sombra se projetasse sobre ele. Ela me mandou uma mensagem antes de tudo isso começar, Lucas finalmente disse, a voz agora apenas um fio de som quase inaudível. Sobre o que aconteceu na noite em que ela desapareceu. As palavras pairaram no ar, cortando a atmosfera como uma faca. Rafael, que até então permanecia calado, arregalou os olhos. Desapareceu? Que história é essa, Lucas? Do que você está falando? A mensagem. Ana insistiu. Por favor, só leia. Lucas hesitou mais uma vez, mas a urgência era demais. Ele clicou na tela e começou a ler. Eu sei o que você fez. E você vai pagar por isso. Não pense que pode escapar. A última pessoa a ver você terá seu destino selado. O silêncio na sala foi interrompido por um quase sussurro de horror. Meu Deus, o que isso significa? Maria balbuciou, o coração disparado. A angústia dela crescia, e instintivamente olhou ao redor, como se buscasse sinal de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. É uma ameaça. Rafael disse, a mão na boca, enquanto Juliana segurava o riso nervoso. Isso é sério, Lucas. Você precisa não. Estou falando de algo muito mais profundo. Lucas interrompeu, descontrolado. Ela não menciona uma pessoa. Ela fala das consequências, das vidas que estão em jogo. Eu não entendo. O que ela sabe? O que está acontecendo aqui? O frio que começou na coluna de Maria agora subia ao ponto de entorpecer seus sentidos. Uma sensação de perigo implacável a envolvia. E se a noiva fosse parte de algo muito maior, uma rede de mentiras que todos estivessem envolvidos? É melhor você parar de enrolar e falar de uma vez, Lucas. Maria disparou, suas palavras saindo afiadas, como se cortasse a tensão ao meio. Lucas, com expressão contorcida, agora parecia estar lidando com um dilema ainda maior do que aqueles que já enfrentará. Eu não sei se posso. Não sei se devo. Deixe isso claro, Lucas. Ana disse, sua voz agora desprovida de qualquer fragilidade. Se tem algo a revelar, faça agora. Ele engoliu em seco, os olhos girando no vazio em busca de uma fuga, enquanto a pressão sobre seus ombros crescia. Foi nesse momento que o telefone vibrou novamente, não por uma mensagem, mas por uma chamada. Todos na sala perceberam e o silêncio tornando-se ainda mais opressivo. Diga algo! Maria quase gritou, o coração acelerado, na esperança de que a verdade surgisse da boca de Lucas. Ela olhou para ele, ao mesmo tempo, um pensamento terrível cruzou sua mente. E se a noiva não fosse apenas uma vítima nesse jogo? E se ela tivesse uma parte ativa em toda essa armadilha? A mensagem e a ligação que seguiam poderiam ser a chave para abrir uma caixa de Pandora repleta de segredos que poderiam não apenas destruir Lucas, mas a vida de todos ali. Aguarde, é ela de novo, Lucas ululou, os olhos arregalados, o pavor nítido quando viu que a tela exibia uma foto conhecida por todos, a noiva, sorrindo, um sorriso que agora parecia mais uma máscara de um segredo sombrio. O que ela teria a dizer? Agora, diante de tanta confusão? Qual seria a próxima peça desse jogo mortal?
O olhar de Lucas estava fixo na tela, como se ela pudesse lhe revelar o caminho a seguir. O timbre da ligação era um eco do passado, uma ligação que o arrastava para um abismo de segredos mal enterrados. Ana, Juliana e Rafael observaram em total silêncio, cientes de que um passo em falso poderia desmoronar tudo. O peso das expectativas caiu sobre Lucas, que hesitou antes de atender. Ao olhar para a imagem da noiva, a expressão de alegria daquela foto parecia um estalo sinistro em contraste com a situação atual. Alô? A voz de Lucas saiu trêmula, como um fio no vento. Do outro lado, uma risada suave, mas carregada de uma tensão inquietante. Oi, meu amor, você está tão nervoso. A voz da noiva flutuou como um sussurro maligno. Os olhos de Maria se arregalaram, um misto de desespero e preocupação. O que você quer, Lívia? Lucas interrompeu, a voz mais forte agora. Você precisa dizer tudo de uma vez. Ah, Lucas, você sempre tão direto. Não tem a mínima ideia do que está acontecendo, tem? A risada dela era como um gélido aviso, reverberando no ambiente. Eu não sei, mas preciso entender. Sua mensagem, o que você sabe? A noiva respirou fundo, como se estivesse preparando um coração partido para a revelação. Eu sei mais do que você imagina. E você também, na verdade. Se você soubesse o que eu sei. Mas não é sobre mim que você deve se preocupar. É sobre os que estão ao seu redor. Maria não suportou mais e se aproximou de Lucas, tremendo na busca da verdade. Lívia, você precisa nos dizer. Estamos todos em perigo. Perigo? Oh, você está tão certo. Começou com um segredo, mas rapidamente se tornou um jogo, minha querida. E eu tenho as peças em minhas mãos. Você ama muito esses meninos, não é? Eles são tão inocentes. A última palavra saiu como veneno. O semblante de Lucas se tornou sombrio. Inocentes? O que você está planejando, Lívia? Você realmente acha que pode escapar disso? O abraço do passado nunca é gentil. E a última pessoa a ver você terá seu destino selado. Você sabe do que eu estou falando, não é? A voz dela agora era mais cortante, como uma adaga. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor, e qualquer esperança de entendimento se dissolveu no ar pesado. Ana, assustada, se virou para Lucas. Você tem que desligar. Isso não é certo. Mas Lucas estava paralisado, incapaz de agir. O peso da verdade ainda não revelada o mantinha preso. Por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? Eu quero que você saiba que não há como se esconder da verdade. E a sua verdade pode ser seu pior inimigo. A ligação foi interrompida abruptamente, e o telefone caiu das mãos de Lucas, como um corpo sem vida. Ele se virou abruptamente, os olhos injetados de medo e desespero. O que ela quis dizer com isso? Que verdade? O que eu não sei? O pavor tomou conta do ambiente e todos trocaram olhares. O medo crescia como uma sombra. Maria se sentia perdida, aprisionada em um labirinto de incertezas e segredos. Era como se um selo invisível tivesse sido rompido e agora tudo poderia ser revelado a qualquer momento. O que fazemos agora? Ana perguntou, sua voz tremendo, enquanto o terror se espalhava como um incêndio fora de controle. Precisamos descobrir o que Lívia sabe. A determinação cresceu no coração de Lucas, enquanto ele finalmente se apercebia de que não era apenas sua vida em jogo, mas de todos os que estavam ao seu redor. Com uma nova energia, Maria apertou a mão de Lucas. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. Mas antes que pudessem se mover, um barulho alto ecoou do lado de fora, como se alguém estivesse batendo a porta com urgência. Olhares se cruzaram, e uma onda de pavor fez todos conterem a respiração. O que estaria lá do lado de fora? Era um sinal de ajuda ou a chegada de mais ameaças? Vai ver quem é! Lucas gritou, mas mal podia acreditar no que seus olhos estavam prestes a testemunhar. A história mal começou a se desenhar. Quem estaria à espera em suas portas? Maria se adiantou, o coração acelerado enquanto caminhava em direção à porta. A intensidade da situação a envolvia,
como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O batido era insistente, a urgência se acumulando a cada golpe. Quando Maria finalmente abriu, um rosto pálido e assustado estava à sua frente. Era Fernanda, a irmã de Ana. "Precisamos ir. Agora!" ela exclamou, os olhos arregalados de medo. "Lívia, ela vem. Eu soube. Estão te procurando." A revelação cortou o ar como uma lâmina. Maria pôde sentir uma onda de pânico crescer dentro de si. Lívia, a noiva, já não era só um mistério, agora era uma ameaça concreta. Todos na sala encararam Fernanda, suas expressões refletindo a tensão que crescia a cada segundo. "Como você sabe disso?" Lucas perguntou, o medo transparecendo em sua voz. "Eu a vi com um grupo. Eles estão armando algo." "Eu não tinha certeza, mas as coisas não são como aparentam." Fernanda respondeu, sua voz tremendo. "Temos que sair antes que seja tarde demais." A adrenalina fez os corpos de todos ali reagirem. Ana, cada vez mais pálida, olhou para todos com um misto de medo e determinação. "Precisamos enfrentar isso. Não podemos deixar que algo de ruim aconteça." "Ainda não sabemos o que Lívia realmente quer", Maria lembrou, sua voz firme. "Mas temos que descobrir. Será que existem mais aliados? Outros que possam nos ajudar?" Lucas, ainda segurando o celular, pareceu tomar uma decisão. "Vamos. Precisamos da verdade. E se Lívia está se preparando para atacar, temos que nos unir." "Precisamos de um plano", declarou, a determinação crescente em seu olhar. "Nós, juntas, podemos enfrentar qualquer desafio." "Somos mais fortes que nossos segredos", falou Maria, sentindo que um novo laço estava se formando entre eles. Todos decidiram, então, que iriam para a casa do avô de Ana, um lugar afastado, onde poderiam se reunir sem medo de serem observados. Enquanto caminhavam, Maria estava mais consciente do que nunca do peso da verdade que todos carregavam. Cada um deles tinha seus armários cheios de segredos, medos e esperanças não ditas. A pressão em seus corações era palpável, mas havia também uma luz de esperança. Após alguns minutos de caminhada, eles chegaram à casa antiga e abandonada. Fernando olhou ao redor, analisando cada sombra e canto. Era um lugar perfeito para discutir, longe do fardo do mundo. O trono que tanto temiam poderia ser quebrado ali, naquelas paredes cansadas. "Primeiro, precisamos conversar sobre a mensagem de Lívia", Ana sugeriu. "Podemos tentar unir os pontos, quem sabe encontrar uma forma de escapar disso tudo." Foi nesse momento que Juliana, que até então estava em silêncio, se manifestou. "Se ela sabe algo, deve haver alguma conexão. Vamos nos lembrar de tudo o que temos. Cada detalhe pode fazer diferença." O olhar dela fugazmente encontrou o de Rafael, provocando uma lembrança silenciosa de um passado que não podiam ignorar. Lucas, agora mais calmo, olhou para eles. "A resposta pode estar escondida entre nós. Vamos ser honestos. Preciso saber o que vocês sabem sobre aquela noite com Lívia." O ambiente ficou tenso enquanto todos se organizaram para escutar. Ana respirou fundo e começou. "Tinha algo naquela noite. Nós estávamos juntos, e por um momento, parecia que a felicidade nos envolvia. Mas logo depois, Lívia ficou estranha. O que aconteceu na noite fatídica e os segredos que guardaram trouxeram notas de uma tempestade para dentro do espaço. A sala se tornava um campo de batalha de verdades e lembranças que muitos tentaram enterrar. Rafael e Juliana, cada um por seu lado, ajudaram a desenterrar os sentimentos. Logo, as conversas começaram a fluir. O cotidiano que antes parecia normal estava recheado de pequenas mentiras, e a vida que se passava atrás das cortinas se transformou em um espectro a ser enfrentado. Mas à medida que as verdades foram reveladas, Maria percebeu que estavam se aproximando de um clímax, algo que não poderiam evitar. Tinham se tornado mais que aliados, eram companheiros naquela luta pela sobrevivência. E sem aviso, o telefone de Lucas vibrou novamente. Todos prenderam a respiração. Era uma nova mensagem. "Estou mais próxima do que você pensa, e a hora da verdade está chegando." As palavras ecoaram na sala.
Eram sombras que se alongavam novamente, mas agora, Maria e seus novos companheiros estavam prontos para buscar respostas e confrontar seus medos. Nada ficaria sem resposta, e juntas, se preparariam para a batalha pela verdade. Agora era o momento de agir e, finalmente, decidir o que fazer quanto a Lívia e ao destino deles. Então, enquanto a determinação se acendia em seus corações, Maria lembrou: precisamos ser mais do que amigos. Precisamos ser uma família. E assim, decidiram, não apenas salvar uns aos outros, mas enfrentar tudo o que viesse em frente com bravura. E ao encarar o futuro, não havia mais espaço para segredos ou dúvidas. Estavam prontos para a batalha, e aquela confissão de verdade se tornaria uma força imbatível. Agora, você quer se unir a essa jornada? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e, acima de tudo, comente suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de mostrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de se conectar.